Então hoje é um dia muito auspicioso, um dia muito, muito importante para nós aqui, do desaparecimento de Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaja, que é o nosso mestre espiritual, nosso Shiksha Guru, está aqui, ó, cheio de flores. Então hoje é o dia dele. Então eu vou começar fazendo uma oração e aí a gente começa a... Conseguiu? A gente começa a falar. Vou falar um pouquinho e passar para os meus irmãos. Todo mundo vai querer que fale um pouquinho hoje. Tá bom? Ok? Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode ser Hare Krishna. Vamos lá. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gurachandrai Radhikai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktai Tadabhaktai Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikai Priyatmane Shishimad Bhaktivedanta Narayana Namine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Gurudeva Ki Jai. Então presto minhas mais humildes reverências e peço a misericórdia do meu amado mestre espiritual Om Vishnupada Stottarachat Shri Shri Mahashala Bhaktivedanta Shanarayana Goswami Maharaja. Presto minhas reverências e peço a misericórdia do meu amado Shiksha Guru Om Vishnupada Stottarachat Shri Shri Mahashala Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaja. Presto minhas reverências e peço misericórdia aos meus mestres espirituais Om Vishnupada Stottarachat Shri Gaura Govinda Swami Maharaja Om Vishnupada Stottarachat Shri Bhaktivedanta Swami Maharaja Shri Prabhupada Om Vishnupada Stottarachat Shri Bhakti Rakshak Siddhara Goswami Maharaja meu Parangurudeva Om Vishnupada Shri Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaja Shri Bhakti Dvaitamadava Goswami Maharaja Shri Bhakti Siddhanta Sarasvata Prabhupada Shri Bhakti Vinoda Thakura, toda a nossa sucessão de mestres espirituais puros do Gaudiya Vaishnavismo, todos os Vaishnavas, Vaishnavis e os devotos aqui presentes, Hare Krishna. Então hoje é um dia super, ultra, mais que auspicioso, dia do Tirobhava Mahotsava de Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaja. E aí, algumas pessoas se perguntam, mas por que é tão auspicioso, né? Desaparecer não é uma coisa muito boa, né? Geralmente a pessoa pensa, vai comemorar igual aparecimento? Vai... Então, o que ele falou pra gente, né? E o que Srila Gurudeva também fala é que aparecimento e desaparecimento, no que diz respeito aos Vaishnavas, aos devotos puros do Senhor, não existe diferença. Então a gente celebra tanto no aparecimento quanto no desaparecimento, né? Porém, na prática, existe uma diferença, né? Existe, porque se você tem um relacionamento com aquela pessoa e aí naquele dia você se lembra de tudo que você viveu com ela, você se lembra dos detalhes, das instruções, e você pensa, poxa, agora eu não tenho mais isso, né? Então, os sentimentos são diferentes. E é sobre isso que eu quero falar. Todo ano, assim, os últimos anos, né? Desde quando a gente conhece ele, eu falo sobre a vida dele, mas hoje a gente traduziu um texto que tem a ver com o sentimento de separação de Guru, né? De Shri Guru. Separação no sentido de, não é litígio, né? Separação significa essa saudade intensa do mestre espiritual. Que, na verdade, é a cereja do bolo, né? É a coisa assim mais elevada, porque vamos raciocinar aqui. No aparecimento, geralmente você está lembrando o quê? Do nascimento dele, né? De quando ele apareceu nesse mundo. E aí um grande sentimento de felicidade vem, né? De alegria, de júbilo, e você pode relembrar o lugar onde ele nasceu, a data, como ele viveu e tudo. E no Tirobhava Mahotsava, o que acontece? A gente evoca sentimentos de separação. E às vezes a gente nem evoca e eles vêm, né?
quando você, como eu disse, tem uma relação com aquela pessoa. Então, tem uma certa diferença sim, por mais que a gente fale que é igual, né? Lá no âmago do coração, na intimidade, tem essa diferença. Então, pode ser... só que tem um detalhe, para os Vaishnavas, a maior felicidade, né? O maior sofrimento, mas também a maior felicidade é o sentimento de separação de um outro Vaishnava. Então, não existe riqueza maior para um Vaishnava do que esse sentimento de separação. Porque é quando o mestre espiritual parte que é a prova de fogo, né? Que é visto assim, vamos ver se essa pessoa... Que quando ele está presente, você vai, se coloca na frente dele, fala Jai Gurudev, aquela festa grande, né? Que fazem geralmente, e as pessoas cantam e dançam, mas quando a pessoa parte, é que você vê realmente, assim, qual o nível de serviço dessa pessoa, qual o nível o quanto ela está realmente seguindo as instruções desse Vaishnava. Então, tudo é colocado à prova depois do desaparecimento. E é aí que realmente se você é um praticante sincero, um discípulo, um Vaishnava, né, sincero, é aí que realmente você vai se conectar com essa pessoa. Então, existe uma coisa muito mística, né, nessa questão do desaparecimento. Se, por um lado, os Vaishnavas nunca morrem, não morrem mesmo, né? Você pode estar o tempo inteiro conectado em associação, né? Não é simplesmente na companhia, como a gente faz às vezes, mas na associação, que não tem a ver com a presença física, né? A associação, ela tá diretamente ligada à presença espiritual daquela pessoa, né? Então, não tem aquele ditado, diga-me com quem andas que te direi quem és. Então, conforme a sua personalidade, você vai ter também as suas companhias espirituais. Então, se eu todo dia penso naquela pessoa, evoco aquela pessoa, sirvo aquela pessoa, quem vai estar comigo? Aquela pessoa. Então, o mestre espiritual é isso, ele está sempre com a gente. O Gurudeva tem uma frase que ele fala assim, eu estou mais próximo de você do que o ar que você respira, né? O Gurudeva fala. E não é batata, é verdade, né? Não é meia conversa, assim. Quando o Vaishnava fala, é a mais pura verdade. Então, é realmente isso que acontece. Só que aí tem um segredo, né? Então, o que a gente está falando aqui? Desse sentimento de separação do mestre espiritual, que quase ninguém consegue sentir, infelizmente. Quase ninguém consegue sentir, porque depende do nível de conexão que você estabelece. Então, o que fala aqui? O próprio Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaja, ele escreveu um Puspanjali que se chama, ele falou, né, Puspanjali quem está tentando fazer sou eu. Ele deu uma palestra falando sobre como podemos experimentar. Na verdade, ele foram várias palestras que ele deu sobre esse assunto, inclusive o Vishuddha Chaitanya já está postando há vários dias sobre isso, né? Sobre o sentimento de separação de Srila Bhaktivedanta em relação aos Vaishnavas, né? E aí, o de hoje é um diálogo que o devoto pergunta para ele, né? Mas como é que a gente faz, né? Se eu sou um devoto neófito, né? Se eu acabei assim, de chegar, não tenho esses sentimentos, como que eu vou fazer? Se isso é essencial para a vida espiritual, na verdade, neófito não é só quem acabou de chegar. Às vezes você pode ter 10 anos, 20 e está no estágio inicial, né? E aí esse devoto ele pergunta de forma muito madura, não sei quem é, não tem nome aqui, como que eu vou fazer isso? Se isso é essencial para a vida espiritual e eu não estou sentindo isso, né? Ele pergunta, como eu posso desenvolver um bom de separação adequado em relação ao meu Gurudeva nessa fase da minha vida, logo, né, que eu estou iniciando? E aí o que Srila Bharati Maharaja responde? Ele fala que esse sentimento de separação depende do seva. Então não é assim, estou a fim de sentir uma tristezinha. Não rola, porque a mente, você não sente, não adianta. Você pode se programar, você pode tentar, pode orar e você não sente. E aí você pode até perguntar assim, mas para que eu vou pedir para sentir uma tristeza, né? Eu não quero. A gente tem na nossa mente que o sentimento bom é felicidade, alegria.
Mas não, para os Vaishnavas, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de separação, de saudade intensa, é o que é de mais elevado e que conecta mais, né? E nesse dia é como se o portal estivesse aberto para esse sentimento, né, de saudade intensa, profunda. Mas isso tem a ver o quê? Vai de acordo com o seu seva. E seva é o quê? Serviço devocional, né? Aí você pode pensar, talvez alguém possa pensar, mas eu faço várias coisas, né, para o meu mestre. Não depende da quantidade de coisas também. Às vezes você faz uma coisinha só, mas a intensidade daquilo é tão profunda, uma coisa tão insignificante que ninguém repara que você faz. Pode ser cantar os santos nomes, né? Pode ser... E aquilo é tão profundo, a sua conexão espiritual é tão profunda com aquela pessoa, com aquele Vaishnava, que esse seva é tão intenso que nesse dia, você vai sentir esse sentimento, né, intenso de separação e saudade do seu mestre espiritual. Então, esse sentimento se chama Viraha, ele tem um nome especial no Gaudiya Vaishnavismo, Viraha ou Vipralamba. Vipralamba ainda fala verdadeiro, porque você pode ter uma saudade fajuta, né, que você derrama uma lágrima, mas de fato a sua alma não está, veio já a palavra despedaçada, mas de fato você não está, aquilo não faz muita diferença para você, você chora, mas daqui a 30 minutos aquilo já passou, né? E nesse sentimento de viraha, você é realmente corroído, assim, aquilo te toma, não é uma escolha sua, você nem pensa em sentir, você não deseja, você não escolhe, simplesmente, né, aquilo vem para você especialmente nesse dia, né, nesse dia determinado. Então, tem um nome, Viraha, Vipralamba, né? Esse nome a gente deve gravar, por quê? Porque é o humor adequado para a nossa prática espiritual. Então, todo dia, se a gente realmente quer bhakti, a gente não deve pedir, me dá felicidade. A gente deve pedir, me dê esse sentimento tão raro de separação, né, de viraha, né? Me dê esse viraha bhajan, que eu possa cantar os santos nomes e chorar pelo meu mestre espiritual, ao invés de chorar por coisas mundanas, chorar pelos meus parentes, chorar por conquistas materiais, que eu possa ter esse sentimento intenso. É tão difícil que fala separação. Aí separação é um termo que aqui no Ocidente a gente não entende muito bem. Separar é estar separado, e não está separado, porque aí tem um mistério também. Quanto mais dor de separação você sente daquela pessoa, na ausência física dela, mais unido e ligado você fica com aquela pessoa. Mais unido intimamente no interior você fica com aquela pessoa. Então é um grande paradoxo, né? Porque você está chorando porque você está separado, você tem a concepção de que você está separado. Naquele momento você não consegue enxergar, não, mas ele está todo dia comigo. Você não enxerga isso. E no fundo, aquilo te faz ficar completamente unido àquela pessoa. Porque é nesse momento que o Vaishnava e você, né, o Sevaka e o mestre se unem completamente, né? Então é um mistério, é uma grande mística, sim. E aí, mas tristeza é coisa ruim? Não é ruim, é um sentimento mais elevado. E inclusive, a meta da nossa prática espiritual. A gente quer alcançar Krishna Prema, mas existe encontro e separação, né? Antes da gente ter um encontro, a gente precisa também sentir, né? Claro, para você sentir saudade de alguém, você já precisa ter tido um encontro. Mas para a saudade ser mais intensa e você desejar um novo encontro, você precisa sentir essa separação. Então, é toda uma ciência de sentimentos elevados, que é a ciência de Bhakti, né? Que você, conforme você vai praticando, seguindo as instruções, se rendendo ao mestre espiritual, cantando santos nomes, você vai sentindo isso. Sem a sua escolha, isso não é a sua escolha, ninguém quer ficar triste, né? Mas, de fato, existe essa ciência e isso acontece, isso é uma coisa real, né? Então ele está falando que depende do quê? Do serviço devocional. Não depende da nossa vontade, não depende de quantos anos você tem, não depende de não sei o que, não depende de nada.
depende do seu serviço. Como eu falei, serviço não é quantidade, é qualidade, né? Serviço é coração, né? Então, daí, o que ele quer dizer com isso? Ele vai falando sobre Krishna, né? E ele chega à conclusão e fala o seguinte, que a gente se esqueceu de Krishna, de Deus, né? A entidade que nós somos, a entidade viva, nós, né, somos atraídos pela energia ilusória material. Então, por que a gente, no coração é como uma pedra? A gente canta essas canções, canta, ora, pede por isso, mas o coração não chora, né? O coração não sente, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente é atraído por essa energia externa, essa energia ilusória, essa energia material, né? Que é o quê? Eu desejo ter alguém do meu lado, eu desejo ter uma companhia, né? Uma família, eu desejo saúde, desejo paz, desejo ter uma casa boa, um emprego. Então esses são os desejos materiais, que também parecem normais, mas não são, né? Entre aspas, assim, são nesse mundo, mas no mundo espiritual, nessa plataforma mais elevada, não há nenhum desejo, né? O que bate? Devoção pura. Eu só desejo servir ao meu Senhor. Eu só desejo servir a Krishna. Eu só desejo a satisfação de Krishna. Eu só desejo servir e satisfazer ao meu mestre. Então isso é devoção. Não desejo mais nada. O que vier, tá bom para mim. Eu me viro com o que vier. Então a gente... E nesse processo você vai sendo o quê? Inspirado, né? Você vai percorrendo um caminho. Existe a instrução direta de quando o mestre espiritual está presente, ele fala, faz isso, né? Vai por esse caminho, que é isso aqui, vai dar certo, é isso que você tem que fazer. E na partida, essa conexão maior, onde você é o tempo todo inspirado, né? Nesse serviço devocional. Aí você pode se perguntar assim, poxa, mas não tem nenhuma iniciação. Será que um dia eu vou ser inspirado? Sim. Por quê? Porque a sua associação, como eu disse, não depende da presença física. Você pode fazer uma conexão nesse momento, hoje, né? Falar, poxa, e orar e pedir por uma conexão com esse Vaishnava, com Srila Narayana Goswami Maharaj, com Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, com Srila Prabhupada, Srila Gaura Govinda. E você pode olhar e falar, eu quero, né, uma conexão com esse Vaishnava. Será que esse Vaishnava pode me ouvir? E se a sua oração for tão sincera, você consegue, né, atingir o coração dele e, consequentemente, o coração de Krishna. Então, como a gente está vendo, toda uma ciência, né, uma coisa vai puxando a outra, né, mas o que a gente precisa tirar disso tudo? Sadhusanga é o que há de mais importante nessa vida, né, a associação com os sadhus. E esse sentimento de separação, ele é decorrente dessa associação. E dentro desse sentimento de separação, a gente consegue entender que isso depende do quê? Do nosso serviço devocional a essa pessoa. E hoje em dia a gente não quer servir, a gente tem a concepção de serviço é uma coisa ruim, porque a gente está acostumado com esse serviço material, né? Eu vou ter que trabalhar 10 horas e como é que eu vou servir? Eu vou virar um escravo, né? Eu vou ter que trabalhar de graça. Não, o serviço é prazeroso, né? O serviço devocional, ele é algo assim, que você sente prazer, que você deseja, né? Algo que você quer, quando você começa a praticar, e é em cada minuto da sua vida, né? Tem a parte objetiva, que é quando você cozinha, quando você cuida da deidade, né? Você começa a ter uma vida purificada, uma vida retirada mesmo. Por mais que você viva no mundo, saia, faça as coisas, trabalhe, estude, mas você vive essa devoção. Então isso é que é o mais importante, né, para você poder sentir essas coisas. E Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, ele vai discursando até ele chegar na mentalidade, que eu pensei assim, o que é isso aqui, né? É a mentalidade adequada, que fala no verso do Chaitanya Charitamrita, que é o seguinte, não sou um Brahmana, não sou um Kshatriya, não sou um Vaishya, não sou um Shudra. Eu não sou um Brahmacharya, eu não sou um chefe de família, não sou um Vanapashtra, um sannyasi. Lembra que eu falei aquela conversa? Que não importa se você é sannyasi ou chefe de família, que isso também não determina nada, né? Que o que vai determinar é o seu nível de serviço devocional. Então não importa a cor da roupa que você está usando, mas sim o relacionamento e a intensidade do seu serviço, da conexão com Krishna e com o mestre espiritual. Então, Mahaprabhu
É Mahaprabhu que fala? Bom, do Chaitanya Charitamrita, então acho que é Mahaprabhu que fala. Então, eu me identifico apenas, aí, olha a mentalidade, né? Como servo dos pés de lótus do Senhor Krishna. Então, quem eu sou? Sou Indumati? Pode ser, né? Já é melhor do que ser a Isis. Mas eu sou serva do servo dos pés de lótus do Senhor Krishna. Então, eu sou serva do servo. Isso Krishna fala isso, né? Na Bhagavad Gita, que o que satisfaz mais a ele não é que você servir a ele diretamente, mas você servir ao servo dele, né? Você servir a quem serve ele. E servir não é você ficar, não é isso. Servir, tem várias formas de serviço, né? Várias formas de serviço. Cantar os santos nomes, honrar Mahaprasada, ter o darshan da deidade, cozinhar, lavar banheiro, trazer uma flor, tudo é serviço, tudo é serviço, tudo é serviço, né? Tudo que você faz para Krishna é serviço devocional, né? Então, qual é a mentalidade adequada? Eu sou servo dos pés de lótus do Senhor Krishna. Essa é a mentalidade adequada para que a gente possa conquistar esse sentimento de viraha ou vipralamba verdadeiro, né? Esse sentimento de separação. E ele fala que isso acontece no mundo material, né? Mas que o que acontece no mundo material é completamente deturpado. Ele dá alguns exemplos aqui. E por fim, o que ele fala? Que, na verdade, uma coisa bem interessante. Não, mas antes disso ele fala, vou ler aqui o que ele fala. Da mesma forma, somente quando viraha... Deixa eu ver se eu leio antes. Madana falou do macaquinho. Quando o viraha do Guru Vaishnava Bhagavan Krishna for experimentado, ou seja, quando esse sentimento de saudade intensa, de separação for experimentando, aumentará o apego e a absorção de alguém em relação a eles. Então, nesse estágio, sempre que cantamos os santos nomes, será com o sentimento de viraha. Então, quando você tem isso, quando você está realmente cantando o santo nome, você vai sentir essa dor, esse sentimento de separação. E isso é muito elevado, né? E ele fala também que ninguém pode premiar você com viraha, ou ninguém pode experimentar esse viraha simplesmente cantando os santos nomes. O processo é cantar os santos nomes, tudo bem. Mas ele fala o seguinte: quando alguém vê tudo em conexão, somente então viraha surgirá. O que ele está dizendo? Enquanto estiver fazendo adoração, tal pessoa se lembrará. Então essa conexão é o quê? Não é a adoração ou o serviço simplesmente vazio. Você faz a conexão, né, de que eu estou fazendo aquilo para o meu mestre espiritual, né? Então, se você está fazendo aquele serviço de verdade, tal pessoa se lembrará. Você vai se lembrar dele. E é assim que Gurudeva costumava fazer isso ou aquilo, ele fala. E, na medida que se recorda de todas as atividades de Gurudeva, ele sente a separação. Então, é somente se lembrando, né, quando você está ali servindo, adorando a deidade, oferecendo as preparações no altar, cozinhando, né, dando uma palestra, fazendo qualquer coisa que você esteja fazendo, você conecta aquilo com o serviço ao seu mestre espiritual. Então, você está fazendo aquilo para o seu mestre espiritual. Então, somente com esse seva, com esse serviço devocional, com essa conexão verdadeira, né, que, como eu disse, independe da presença física, é que você vai poder conquistar esse sentimento que ninguém está afim, né, mas que é, de fato, o que há de mais elevado, né, esse sentimento de tristeza, de saudade intensa do mestre espiritual. A gente não sente isso pelas pessoas desse mundo, né? A gente sente isso pelo nosso companheiro, pela nossa mãe, né? Nosso filho. Então, você imagina quão elevado é você sentir isso pelo seu mestre espiritual. Às vezes parece tão distante, né? O Krishna é tão distante. Não está distante. A gente deve ser próximo dele. A gente deve sentir, né, esse sentimento de forma verdadeira por ele. Então, a gente deve pensar nisso. E hoje é um dia propício para a gente pedir por isso, né?
Por mais que não seja dado assim, depende de todo um processo que é esse que eu estou contando aqui, a gente deve pedir por isso. Então, aí ele finaliza esse texto falando que há casos em que os pais sentem grande separação ou saudade intensa ao perder o filho, que é o que eu falei agora. Depois que o segundo filho nasce, a lembrança do filho anterior desaparece. Ou seja, você perde seu filho, você tem um outro e você esquece. O que ele fala? Isso não é saudade verdadeira, né? A viraha verdadeira, no caso de Krishna, né, no caso do mestre espiritual, ela é irreparável. Você não tem como solucionar aquilo. O sentimento de separação verdadeiro é irremediável, não é solucionável, não dá para ser aplacado. É igual o sentimento de separação das gopis. Só com a presença de Krishna aquilo pode ser remediado. E às vezes até na presença de Krishna aquele sentimento é mantido, né? Então, aí a gente vê a diferença de um relacionamento material para um relacionamento espiritual. No relacionamento material, quando aquela pessoa já não me serve mais, já não me dá prazer, eu não consigo... Não tem mais nada assim que a pessoa possa me dar. O que acontece? Eu perco interesse naquela pessoa, não é assim? Perco interesse nela. E aquela saudade que eu sentia não existe mais. Acabou. Ou quando o filho... Às vezes não, mas ou quando o filho cresce, vai embora, aquela saudade vai passando, você vai se acostumando, né? Ou quando você se separa, você passou a vida inteira com uma esposa, mas se separou, depois aí você acostuma. É o mundo material. O mundo material é regido de relacionamentos que tem um interesse, né? A base dos relacionamentos desse mundo existe. A própria Sudeve, quando estava aqui, ela falou: o Kishore Mohan vê minhas passagens, ele vê isso, vê isso, vê isso, vê isso. Como não existe um interesse? A gente não tem como dizer que não existe. Não tem como dizer que não existe um interesse. Porque, no fundo, todo relacionamento nesse mundo, por mais que tenha Krishna no centro, tem um nível de interesse. Qual é o relacionamento puro, né? É claro que nos devotos o nível é muito menor, né? A tendência é que os devotos se relacionem, por quê? Porque existe um fluxo de bhakti que é maior, que ultrapassa as nossas mentes. Existe algo maior pelo qual a gente está unido, por exemplo, aqui nessa noite, que a gente não consegue nem explicar, né? Assim, eu não tenho interesse em vocês, acho que vocês também não têm nenhum interesse em mim. Então, assim, tende a ser diferente o relacionamento entre os devotos, né? E se isso existe, é algo muito bom, assim. Mas, ou um interesse genuíno, puxa, eu quero muito ouvir o que ela vai falar, e eu olho e falo, puxa, eu quero muito poder encontrar com essa pessoa. São interesses genuínos, né? Que tem a ver com esse fluxo de bhakti. Mas, no geral, no mundo material, tudo é interesse. E se aquele interesse acaba, aquela saudade acaba. Você se separa realmente da pessoa, é litígio mesmo. E é isso que a gente pode identificar. No mundo espiritual, esse sentimento intenso, ninguém consegue aplacar. Não é uma coisa que você vai chorar, e você vai para casa, vai dormir e vai passar. Não, aquilo é constante, é diário. Tem dias que está mais intenso, tem dias que está menos. Mas aquela lembrança, né, daquela pessoa, né, aquela saudade daquela pessoa, a lembrança das coisas que ela fazia, que ela falava, das instruções, né? Tudo aquilo, quando é com Vaishnava pura, aquilo cria impressões profundas no seu cérebro, na sua mente, né? No seu coração, na sua alma, tão profundas, que é impossível aplacar, né? Essa dor, esse sentimento de separação, de saudade intensa. E nesse dia de hoje, isso fica mais forte. Então, eu não estou falando, não quero que ninguém fique triste, quero que todo mundo fique feliz, por favor. Mas é um assunto que eu queria falar, né, que é importante, inclusive é o que Bhaktivedanta falou lá no Vishuddha Chaitanya Vani, foi postado todos os dias, né, e de alguma forma a gente deve desejar isso, né? Mas eu não quero ficar triste, mas pensa que essa tristeza é a maior felicidade que pode existir na vida de um devoto. A maior felicidade que pode existir é você um dia poder, sabe? Ele fala isso, assim, tem uma parte do texto que eu não li, mas eu não estou me lembrando agora, que ele fala assim, ao invés de você ficar, queria ler na íntegra,
tão preocupado, né, racionalmente com as coisas, assim, como é que ele fala? Ao invés de você ficar teoricamente, né, faz as coisas, a gente faz a cozinha, faz o festival, faz a guirlanda, faz isso aqui. Esse dia é o dia para você, né, sentir, você parar e sentir, né? E, claro, se esse sentimento vier, né? Isso, como eu disse, isso vem de acordo com o relacionamento que você tem com aquela pessoa, que você teve, que você tem, um serviço espiritual, devocional que você dedica a ela. Então, isso também é uma pegadinha que às vezes a gente passa, fica daqui para lá, cozinha, faz isso, faz aquilo, mas o essencial, né, o mais importante, né, aquela coisa essencial, às vezes a gente deixa de lado, não sabe nem o que é. E aí eu estou dizendo para vocês o que está sendo dito aqui, é esse sentimento profundo, né, de separação. Eu uso separação porque é uma coisa que vai além da saudade, né, que está além da saudade. É um sentimento que envolve vários, um humor, né, um estado de mente que envolve vários sentimentos espirituais. Então era isso que eu queria dizer para vocês. Desculpa se eu não me fiz entender direito. Eu quis passar a essência do texto que foi postado hoje, que eu vou, inclusive, vocês receberam no e-mail e eu vou postar agora. E talvez vocês não tenham entendido, mas a impressão disso vai ficar na mente de vocês, como disse seu filho, né? Às vezes a gente não entende, mas aquilo ali, aquilo vai frutificar no momento certo. No momento certo a gente vai ter os frutos disso que a gente está falando aqui hoje, e a gente vai poder sentir isso e vai saber que isso é uma dádiva, né? Poder sentir esse sentimento por um Vaishnava puro. Então, sim, é difícil, não sei mais o que falar. Eu também não preciso ficar falando, já falei, orei tanto hoje, né, para Srila Bharati Maharaja, e muitas lembranças vieram hoje na minha mente, e muitas coisas eu fiquei pensando, né, das instruções, e como a nossa vida se transformou, né, assim, eu fiquei, gente, olha onde é que eu estou, o que eu estou fazendo, tudo isso graças a uma instrução de um devoto puro, né, que foi lá e falou, faz isso. Então, como à medida que você se entrega para uma pessoa, por mais que a entrega seja pequenininha, né, como é o nosso caso, como um Vaishnava puro, ele tem a capacidade de transformar a sua vida, né? Então a gente deve orar, Senhor, que eu possa também me relacionar com um devoto puro do Senhor, né? Que seja fisicamente ou espiritualmente, né? Porque tudo de fato acontece na plataforma espiritual, que eu possa ter esses sentimentos, que eu possa me relacionar, né, com um devoto puro, que eu possa receber a misericórdia e que eu possa servir principalmente a essa pessoa, seja Srila Gurudeva, Srila Prabhupada, Srila Bharati Maharaja, esses devotos tão exaltados. Então, o que eu peço na noite de hoje é que Ele possa nos abençoar, que Ele possa nos ajudar a progredir em Bhakti, né? Às vezes a pessoa não precisa nem falar nada, só o fato dele estar aqui presente, e eu posso me lembrar como se fosse ontem o sorriso dele, assim, ele não falava, ele não respondia e-mail, não tocava internet, os darshans, né, eram curtos assim, era só instruções precisas, assim, afiadas, e o Mahamantra e as iniciações, tudo muito Vaishnava puro, ele tudo é mental, espiritual, né, ele quase não fala, e enfim, que Ele possa nos abençoar na noite de hoje, que Ele possa nos ajudar a progredir mais e mais e mais na nossa vida espiritual, na nossa vida devocional, que a gente possa cada vez mais compreender, né, esse sentimento, em especial, hoje eu oro por isso, de viraha, né, de saudade profunda, de separação, que a gente possa realizar isso no nosso coração, nessa vida, com as bênçãos dele, né? Com as bênçãos dele, com as bênçãos de Srila dele, com as bênçãos dos Vaishnavas puros, que a gente possa realizar isso nessa vida.
Então, Jai Shila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj Ki Jai, Jai Shila Gurudeva Ki Jai, Jai Vaishnava Thakura Ki Jai, Nitai Gaur